Petrobras diz ter comprovado 10 casos de assédio e importunação sexual entre 81 denúncias. Exclusivo. A empresa afirma que demitiu 5 pessoas. Funcionárias relataram dezenas de casos de assédio e importunação por meios de aplicativo de mensagem. Edifício sede da Petrobras do centro do Rio. Foto Marcos Serra Lima G1. Edifício sede da Petrobras no centro do Rio. Foto Marcos Serra Lima G1. A Petrobras diz ter comprovado 10 casos de assédio sexual e importunação sexual de um conjunto de 81 denúncias feitas entre 2019 e 2022. Após a Globo News mostrar dezenas desses relatos feitos por funcionários da empresa, a Petrobras decidiu em abril de 2023 promover um raio-x nos casos que foram levados à ouvidoria a partir de 2019, ano em que as apurações passaram a ser centralizadas pela ouvidoria. Cerca de 2 meses depois, a empresa afirma ter concluído a investigação de 80 casos. Há uma apuração ainda não encerrada em 10 casos. A empresa diz ter comprovado total ou parcialmente os fatos relatados, o equivalente a 12,34% do total de denúncias registradas na ouvidoria. As informações foram obtidas com exclusividade pelo G1 por meio da Lei de Acesso à Informação e complementadas posteriormente com a assessoria de imprensa da Petrobras. A estatal afirmou que 5 denúncias resultaram em demissão. Já os outros casos, a depender da gravidade dos fatos confirmados, acarretaram suspensão ou providências administrativas, como, por exemplo, afastar o assediador do convívio da vítima com mudança do setor ou unidade. Com sede do Rio de Janeiro, a empresa não informou onde ocorreram os casos. Em abril, depois que a Globo News divulgou o relato de assédio e importunação feitos por funcionários, a Petrobras prometeu diminuir de 180 para 60 dias o prazo para a conclusão da apuração das denúncias, além de centralizar a investigação da área de integridade corporativa e oferecer atendimento psicológico às vítimas. Ao G1, a Petrobras não informou quantas vítimas passaram a receber esse atendimento. De abril até junho, a Petrobras contabilizou 4 novas denúncias de assédio, 2 em 2023, uma em 2022 e outras sem ano identificado e outras 11 denúncias de importunação sexual. Esses casos estão em apuração. Segundo o diretor de governança da Petrobras, Mário Spinelli, o assédio sexual envolve uma conscientização de todos os envolvidos, de todos os níveis da companhia, e que por isso tem sido um assunto muito debatido dentro da empresa. Ele afirma que desde abril o grupo de trabalho tem procurado criar um ambiente que acolhe as vítimas e ofereça atendimento psicológico, mesmo que não seja feita uma denúncia. Sobre o número de denúncias feitas aos canais de atendimento após as reportagens feitas pela Globo News, Spinelli entende que as funcionárias se sentiram mais seguras para denunciar e que parece evidente que exista uma procura maior pelo serviço. Veja mais abaixo a nota da Petrobras. Segundo o Sindipetro, Rio de Janeiro, apenas 17% do quadro de funcionários da empresa é composta por mulheres. Nas refinarias, a proporção é bem menor. Em um grupo de WhatsApp, funcionárias da Petrobras relataram dezenas de episódios de assédio sexual cometido por colegas de trabalho e superiores hierárquicos quando estavam embarcados em plataformas e também em outras unidades da empresa, como o Centro de Pesquisas CENPES. As denúncias de assédio foram inicialmente reveladas por Anselmo Góes, colunista do jornal O Globo. A Globo News teve acesso a um compilado de 53 mensagens com relatos espontâneos de pessoas que foram vítimas dos abusos ou também testemunhas de agressões contra as trabalhadoras. A gente botava cadeiras na porta à noite porque era proibido trancar. Uma amiga passou por uma situação bizarra. Chegou no camarote e tinha um cara mexendo nas calcinhas dela.
Dizia uma das mensagens. A recepcionista da gerência que eu trabalhava teve o seio apalpado por um petroleiro dentro da empresa. O caso virou o escândalo da gerência e todo mundo soube do caso, mas a chefia não fez nada. A moça foi transferida da área, afirma outro relato. Em 2022, um petroleiro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por assédio e importunação sexual contra uma mulher que prestava serviço à empresa. Uma investigação interna foi aberta pela ouvidoria, mas foi arquivado sem punição sob alegação de falta de provas, apurou a Globo News. Mas a estatal só demitiu o funcionário 6 meses depois de tomar conhecimento do caso e as denúncias feitas pela promotoria. Depois das mensagens virem à tona, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a empresa vai fortalecer medidas de combate ao assédio. Em abril, a diretoria executiva da companhia aprovou uma série de recomendações feitas por um grupo de trabalho dedicado ao tema, entre elas criação de uma equipe especializada para apuração das denúncias, centralização de todas as investigações da área de integridade corporativa, prazo de 60 dias para a conclusão das apurações e criação de um canal 24 horas para suporte psicológico. Grito de socorro. A analista Aline Silva Mendes Pinto é funcionária terceirizada e denunciou a ouvidoria da Petrobras ter sido vítima de assédio sexual no edifício Senado na cidade do Rio de Janeiro. O abuso, segundo a denúncia, foi cometido por um colega de trabalho. Após diversos episódios de importunação, ela relata que o caso mais grave foi em julho do ano passado, após retornar do almoço e ser abordada pelo funcionário. Os dois estavam sozinhos na sala. Ele colocou o celular em cima da mesa e foi quando ele tentou colocar a mão em mim. Eu olhei para ele e vi que ele estava de perna aberta e eu vi que as partes dele estavam avantajadas. Aquilo foi me causando um nervosismo, uma aflição. Ele continuou com um dos pés do chão e o outro prendendo a minha cadeira. Eu levantei e ele veio pôr a mão dele em mim. E aí eu empurrei a mão dele e saí em retirada dali. Eu estava ali sozinha e não tinha com quem falar, pedir ajuda, contou. Nos dias seguintes, Aline diz que comunicou seus superiores diretos, além de registrar uma queixa na ouvidoria da Petrobras e na Polícia Civil. O inquérito policial, segundo ela, não teve andamento. Já em relação à investigação interna da estatal, a funcionária recebeu um e-mail em dezembro do ano passado comunicando que não foi possível confirmar o abuso sexual por falta de testemunhas, imagens ou documentos. Com a mudança de política nas investigações sobre os assédios, Aline espera que o caso dela seja revisto e cobra punição do agressor. Na época eu estava grávida e infelizmente por isso eu tive um aborto. Eu tive perdas irreparáveis e isso que eu estou dando é um grito de socorro. Eu esperava mais importância do meu caso mesmo porque e não foi um caso que eu escondi, foi um caso que todos os gestores ficaram sabendo. Hoje eu estou trabalhando 100% dentro da minha casa e ele está indo trabalhar normalmente, revelou. Questionada pela reportagem, a Petrobras disse que a apuração da área especializada não confirmou a autoria do ato relatado, mesmo ouvindo testemunhas e buscando eventuais provas documentais. A coordenadora do coletivo de petroleiras da Federação Única dos Petroleiros, FUP, Patrícia Jesus, acompanhou os trabalhos
do grupo de trabalho dedicado aos casos de assédio sexual da empresa e afirma que as medidas adotadas pela empresa deram mais acolhimento e celeridade às investigações. Nós pedimos nessa conversa com o GT, grupo de trabalho, que a vítima fosse ouvida por uma equipe multidisciplinar que fosse composta por mulheres, uma assistente social, uma psicóloga, que tivesse um ambiente que ela se sentisse à vontade para contar o assédio sofrido e se sentir segura. Também é muito importante essa confidencialidade, porque temos vítima que quer fazer a denúncia, mas ela não quer se expor, explica a coordenadora do coletivo. Ela ressalta que a FUP e outras entidades sindicais também têm reforçado que é necessário o trabalho de conscientização para orientar quem foi alvo de investigação. Não é só tirar o cara de um ambiente de trabalho e mudar para outro, e ele continuar fazendo a mesma coisa no outro lugar. Ele tem que se conscientizar de que o que ele fez é errado. Então, para isso, a empresa tem essa proposta do grupo de trabalho montar um curso de masculinidade tóxica, diz. O que diz a Petrobras? Leia a seguir a nota da Petrobras da íntegra. Em abril de 2023, com o objetivo de construir um ambiente livre de violência sexual, foi criado na Petrobras um grupo de trabalho para rever, analisar e propor melhorias e revisões de padrões, processos e ações relativas à prevenção, detecção e correção de violências sexuais. Foram analisados os casos pretéritos para entender o conjunto das manifestações recebidas com o intuito de realizar um diagnóstico. Após análise, se concluiu que os processos estabelecidos, embora condizentes com a base boas práticas empresariais, tinham oportunidades de melhoria. Em relação ao processo de tratamento de denúncia, houve a centralização da apuração de todos os casos de violência sexual em uma única área especializada, redução do prazo de tratamento de denúncias de violência sexual de 120 dias para 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, revisão do padrão de tratamento de denúncia para conferir foco da vítima e antecipação de mecanismo de sua proteção a partir da denúncia com a avaliação de medidas cautelares cabíveis, devolutiva de humanizada para a denunciante ao longo do processo de tratamento da denúncia e estruturação de ações de pós-denúncia, compreendendo medidas restaurativas para a melhoria da ambiência. Além disso, a Petrobras estabeleceu um canal de acolhimento aberto a toda a força de trabalho voltado para as vítimas de assédio ou violência sexual. A partir de agosto, ele passa a incluir um atendimento proativo. Paralelamente ao tratamento e à investigação da denúncia, uma equipe multidisciplinar irá procurar essas mulheres de forma proativa para realizar escuta e atendimento psicológico. Essa fase é um complemento à etapa inicial e do projeto lançada em maio, quando foram abertos canais voluntários de atendimento online, telefônico e presencial. Em relação à prevenção e conscientização, foram adotadas as seguintes medidas: elaboração de plano de capacitação para públicos específicos, inclusão do tema assédio como pauta fixa, como abertura dos encontros com a diretoria, estruturação de diretriz e cartilha para a prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação, revisão da disposição sobre combate à violência sexual da minuta contratual, padrão da Petrobras, divulgação do balanço de medidas disciplinares, disponibilização do EAD obrigatório sobre violência sexual. Quanto à denúncia mencionada, a apuração de nossa área especializada não confirmou a autoria do ato relatado, mesmo ouvindo testemunhas e buscando eventuais provas documentais.